Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre code smell, sobre código ruim, como podemos identificar um código ruim. Eu vou começar nosso bate-papo perguntando: o seu código está cheirando mal? Como assim? Como podemos identificar que um código está cheirando mal? E o que vem a ser um código que cheira mal? Antes de entrar e mostrar como podemos identificar um código ruim, eu vou iniciar com uma declaração de Martin Fowler, que diz: qualquer tolo consegue escrever código que um computador entenda. Bons programadores escrevem código que humanos possam entender. Então, esse é o foco dessa videoaula. Continuando, nós podemos dizer que na área de desenvolvimento de software, o termo code smell, ou código que cheira, ele é aplicado quando o código-fonte de qualquer programa indica algum problema. E uma das melhores maneiras de aprender a escrever um bom código é aprender a reconhecer um código ruim. De maneira mais óbvia, um código que não funciona é um código ruim. Mas existem outras características que podemos identificar em um código de forma que ele seja declarado como um código ruim. Muitas vezes, um código ruim não significa necessariamente uma aplicação que não funciona, que não contenha bugs. Porque, na verdade, quer seja em maior ou menor grau, toda aplicação ela contém bugs. Ocorre que uma aplicação com código ruim, ela indica um projeto de software que não foi bem feito, que não foi bem delineado e que vai apresentar uma alta taxa de manutenção com riscos de apresentar bugs catastróficos no futuro. Ou seja, uma aplicação com código ruim é uma aplicação que dá problema constantemente. E então, o que podemos fazer para identificar o código ruim? O código que cheira? Bom, nós podemos identificar algumas características. Vamos a elas. Um código ruim é aquele código rígido, um código que possui rigidez. E o que significa isso? Significa o seguinte: um código rígido é um código que ele é difícil de alterar, difícil de mudar. Ou seja, é um código que, se você alterar um trecho de código, você vai ter que mexer em outras partes em consequência dessa alteração. Ou seja, você tem um código rígido. Você mexeu numa parte, você vai ter que mexer em outras partes. Outra característica de um código ruim é a fragilidade. Então, os programadores costumam dizer que sempre existem 3 tipos de erros em qualquer aplicação. Os erros que você sabe que existe. Como assim sabe que existe? São aqueles erros que você sabe que em determinadas circunstâncias, mesmo que elas sejam feitas por uma combinação de fatores, se aquilo acontecer, mesmo com baixa probabilidade, aquele trecho de código vai dar um erro. Esse é um tipo de erro. O outro tipo é o que você não conhece, que é o mais comum. Tá? E o outro tipo de erro é o que você vai criar quando você for corrigir aquilo que você conhece. Então, isso é que caracteriza um código frágil. Um código frágil quebra o código de maneiras inesperadas, em áreas que não parecem estar relacionadas.
você precisou alterar uma certa funcionalidade da sua aplicação. Se ao fazer isso e colocar em produção, a aplicação começa a apresentar erros em outras partes que não estavam relacionadas, mas que foram consequência daquela sua alteração, isso mostra um código ruim, um código frágil, um código que cheira. Outra característica é a imobilidade, um código imóvel. Ou seja, é um código que você não consegue reutilizar, mesmo supondo que ele é um código de propósito geral. Neste caso, o código imóvel, a única maneira dele ser reutilizado é através do copiar e colar. Ou seja, você tem uma aplicação, você tem um trecho de código que deveria ser geral, mas se você quiser reutilizar, a única maneira de você fazer isso é você copiar aquele trecho de código e recortar em outra parte da sua aplicação. Isso é o que chamamos código imóvel. Isso causa um mau cheiro no seu código. Outra característica do código ruim é a redundância, que é, em parte, consequência do código imóvel. É a redundância. Se houver qualquer trecho de código que aparece em mais de um lugar, você tem um problema de mau cheiro. Porque se você precisar alterar esse trecho de código, você vai ter que alterá-lo em todos os lugares da aplicação. Eu trabalhei numa grande corporação que utilizava COBOL, e utiliza COBOL como uma linguagem de programação. Eram programas extensos. E a redundância era uma característica da programação utilizada por uma certa equipe. De maneira que qualquer alteração em um trecho de código, ele tinha que ser procurado em blocos de código com mais 10 linhas de código. De forma que, mesmo depois de horas de trabalho, você nunca tinha certeza que conseguiu alterar todos os trechos referentes àquele código. Isso é uma característica da redundância. Isso, para tornar mais claro, também acontece em muitas aplicações Windows Forms, onde que acessa um banco de dados, onde você tem a string de conexão definida no formulário. Então, apenas para ilustrar, por exemplo, você tem uma função para carregar dados e ali você tem a definição da string de conexão, como está aqui na tela. Ela se repete no método para alterar dados, no formulário para incluir dados, no formulário para excluir dados, ou seja, se você precisar alterar essa string de conexão, você vai ter que ficar procurando no seu código, né? Isso é um código redundante, tá? Outra característica é a opacidade. É aquele tipo de situação onde o programador ou o responsável pelo código diz assim, com relação a um código que ele está usando: eu não sei como isso funciona, mas funciona. Geralmente, ele precisou incrementar uma funcionalidade e encontrou aquilo pronto, né? Seja num fórum de discussão, seja num artigo de internet. Aquilo, ele simplesmente copiou e colou e colocou, mudou os nomes da variável e aquilo está funcionando para ele, mas ele não sabe como aquilo funciona. Se ele precisar alterar, ele não vai conseguir. Então, esse é um outro exemplo de código ruim, de código que cheira. Uma outra característica de um código ruim é um código com muitos comentários. Se você precisa de comentários no código para entender o que ele faz, então seu código é opaco e cheira mal. Por quê? Geralmente, se usa muito comentários para compensar nomes confusos de identificadores de variáveis, nomes muito abreviados, né? Por exemplo, você tem aqui um exemplo onde eu tenho no exemplo A, um método get inscrição formatada 1. Olha,
Aqui tem esse tipo de inscrição. E o tipo de inscrição aqui, ele está definido como um número, 1. Então você precisa comentar que 1 significa CPF, 2 CNPJ. Esse é o tipo de comentário. A forma correta de um código mais bem escrito é você definir variáveis declarando já tipo de inscrição CPF e você usar o nome, de forma que quem lê o seu código não precisa de comentário. Aqui você tem comentário e aqui sem comentário o código está perfeitamente inteligível. Outra local onde se usa comentário é para compensar funções muito extensas. Geralmente, quando você escreve funções muito extensas, você se sente na obrigação de comentar, né, e explicando, né, aquilo, as funcionalidades daquela função. Sendo que uma das características de um código que cheira ruim é uma função muito extensa. Outro uso de comentário desnecessário é quando você usa comentário para explicar o uso de strings ou literais. Então, essas características permitem que você identifique um código que cheira mal, um código que cheira. Se você acrescentar essas características, o código do Ricardo, que nós já falamos, métodos e classes gigantescas, né? Métodos e classes com 100, 200 linhas, né? Isso é um sintoma de que o código está cheirando, e está cheirando mal. Tá? Utilização de muitos parâmetros em funções. Tá? Funções que recebem 10, 15, 20 parâmetros. Né? Classes que usam métodos de outras classes em demasia. Ou seja, você está tendo um forte acoplamento, né, com outras classes. E classes que possuem dependências em detalhes de implementação de outras classes. Tudo isso e mais aquelas características permite identificar um código ruim, um código que cheira mal. Então, o que um bom programador pode fazer para escapar de ter o seu código ou projeto classificado como mal cheiroso? O que o programador tem que fazer? Bem, de forma geral, tem que fazer o oposto do que nós mencionamos. Ou seja, podemos dizer que as características de um código que cheira bem seriam classes e métodos pequenos. O seu código tem que ser pequeno. Tá? Isso ele é aderente ao princípio KISS, ou seja, Keep It Simple, Stupid, que você com certeza já deve ter visto em artigos. A outra característica é a coesão. As classes do método devem ter somente uma responsabilidade. O que é somente ter uma responsabilidade? Se você tem um método para enviar e-mail, ele deve somente enviar e-mail. Ele não tem que fazer conexão com o banco de dados, ele não tem que fazer validação, ele tem que apenas fazer aquilo para o qual ele foi criado, ou seja, ele deve ter somente uma única responsabilidade. E esse é aderente ao princípio SRP, que no final nós vamos falar um pouco sobre ele. Tá? O seu código deve ser simples, tá? De forma a aumentar a reutilização do código. Tá? Você não deve querer reinventar a roda. Tá? Você deve evitar a duplicação de código, mantendo o seu código bem simples. E isso está aderente com um outro princípio que você também pode encontrar mencionado em muitos artigos, que é o DRY, ou seja, don't repeat yourself. Outra coisa que um código que cheira bem, uma característica que ele deve ter, é que ele deve ser efetivamente testado. Tá? Ou seja, você deve realizar testes unitários. Todo código bom, ele tem que ter o seu teste unitário realizado.
E ele tem que ser autodocumentado, ou seja, a leitura do código-fonte deve ser necessária para entender o código e deve restringir ao estritamente necessário a leitura de outros recursos, como comentários, diagramas UML, documentação externa. O código em si ele deve bastar para que um outro programador possa entender. Vamos voltar aqui no que o Martin Fowler disse. Bons programadores escrevem código que humanos possam entender. Certo? Bem, então, quando você estiver avaliando o seu projeto ou código, você tem que se fazer duas perguntas básicas e fundamentais. Primeira, esse projeto, esse código, né? Projeto ou código, ele é realmente necessário? Isso realmente que eu estou escrevendo, é preciso fazer isso? Segundo, esse código que eu estou escrevendo aqui, ele viola de qualquer forma os princípios básicos de projeto relacionados com as boas práticas? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, ele está aderente aos requisitos das boas práticas? Bem, se você suspeitar que uma dessas duas perguntas obteve um sim como resposta, então você deve revisar o seu projeto ou o seu código usando como base os princípios básicos das boas práticas. Se o código estiver violando, ou seja, se ele se enquadrar em qualquer um dos requisitos que nós mencionamos no início, tá? Você deve considerar o custo de corrigir o código naquele momento e não deixar para depois. Se a mudança for simples, então basta implementá-lo. Agora, se ele estiver espalhado por todo o projeto, você deve considerar reescrever tudo novamente adotando as boas práticas. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que muita gente me pergunta se vale a pena ele migrar o seu antigo código feito na linguagem Visual Basic para VBNet ou C#. Primeiro, eu sempre respondo que não existe uma ferramenta de conversão automática para VBNet ou C#. Segundo, se você analisar o seu código e ele tiver o seu código antigo e ele tiver aderente às boas práticas, tá? A migração vai ser menos traumática. Agora, se o seu código estiver violando esses princípios, considere reescrever tudo novamente adotando as boas práticas. Não vale a pena remendar código ruim, código mal cheiroso. Então, quando você for ou migrar um projeto ou escrever um código, você deve sempre considerar, né, princípios que podem ser adotados, e você vai encontrar muito desses princípios mencionados por diversos autores. Alguns já mencionei aqui, como a coesão, você ter classes pequenas, classes coesas, ou seja, com uma única responsabilidade. Mas eu quero mencionar aqui 5 princípios que se destacam, né? E eles são geralmente os mais importantes. E a partir desses princípios, muitos dos outros princípios das boas práticas se oriundam deles, que seriam os princípios SOLID. SOLID é um acrônimo da língua inglesa para 5 princípios de boas práticas, né? O primeiro princípio, iniciando com a letra S, que é do princípio SRP, ou princípio da responsabilidade única, que eu já mencionei. Ele diz que uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Ou seja, a sua classe ela deve ser escrita para fazer uma determinada tarefa e deve focar somente naquela tarefa. O outro princípio é o princípio aberto-fechado, que diz que você deve ser capaz de estender o comportamento de uma classe sem modificá-la. Eles têm que estar aberto para extensão e fechado para modificação. O outro princípio é o princípio de substituição de Liskov, é o LSP,
que as classes, ele diz que as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. O outro princípio é o princípio da segregação da interface, que diz que muitas interfaces específicas são melhores do que uma única interface geral. Aqui você cai novamente naquele princípio da classe muito grande, da interface muito grande, com muitas declarações, né? E o último princípio é o princípio da inversão da dependência, que diz que dependa de uma abstração e não de uma implementação. Uma outra forma seria programe para uma interface e não para uma classe concreta. Então, esses 5 princípios, eles são a base de um código que cheira bem, de um bom código. E é sobre eles que eu vou falar na próxima videoaula.